Pulso Empreendedor agora tem Malek Doubles e Vinícius Chaves com oferecimento de Bimind, Sicredi, AT Plus e Nipur Finance. Bom dia, Malek, bom dia, Vinícius. Bom dia, Luan. Tudo bom certinho? Dia, tudo certo, tudo ótimo, hein? Começando a semana aí com ronquidão, como sempre. Não, tá todo mundo ronco. Tradicional, né? A tradicional ronquidão. Se a gente fosse assim, meio cachaceiro, ainda tava explicado, né? Mas tipo, o Vini, pai de família aqui, um cara comportado, tudo, né? Uma coisa não anula. Acho que é sereno. Então, fala galera, começa agora a sua dose semanal de empreendedorismo, programa que te traz novidades, dicas, insights e muito conteúdo para você se conectar com pessoas, projetos, ideias e negócios. Esse é o Pulso Empreendedor ao vivo aqui na RC7, a sua rádio com conteúdo. Eu sou o Malek Doubles. Eu sou o Vinícius Chaves. E o Pulso está diretamente aqui na RC7 89.9 FM, todas as segundas-feiras das 8 às 9 da manhã, mas você também pode nos acompanhar pelas plataformas digitais. Se você gosta do Pulso Empreendedor, clica aí e segue a gente no @Pulso Empreendedor. Curte, manda seus comentários, sugestões e interage com a gente, que a gente tem sempre um programa aí especial aí planejado para você. E como a gente sempre diz, se você tiver uma ideia legal, tiver uma sugestão, chega aí com a gente, manda aí seus comentários, que quem sabe a sua ideia vira um programa aqui no Pulso. Com certeza, né? A gente começa o nosso Pulso de hoje então falando um pouquinho sobre os destaques que a gente vai ter, um pouquinho sobre o que a gente também vai ter no programa. E o primeiro destaque, né? Pequenas empresas aí geram 420 bilhões por ano, então realmente um mercado gigantesco aí, muito importante para nossa economia. A Alura, que é uma plataforma de cursos online, ela abre 30 mil vagas para curso gratuito da linguagem de programação Java. A gente falou na semana passada sobre oportunidades no mercado de trabalho, principalmente no mercado de tecnologia, né? E aí essa notícia, né, que a gente vai falar melhor depois, ela traz também pra gente aí um pouquinho dessas oportunidades. Teremos também as nossas dicas aí de gestão, finanças, tecnologia e investimento e o nosso bate-papo de hoje, né, Mark? É isso aí, a gente sempre fala aqui no Pulso Empreendedor sobre a importância, e no último programa a gente falou especificamente sobre isso, né? A importância de uma comunicação clara, de se ter uma informação transmitida da forma adequada para as pessoas, né? Lá na sua empresa ou nos seus relacionamentos, né? Mas só falar não basta, muita coisa tem que ser documentada, tem que ser escrita. Você já pensou, Vini, combinar uma coisa, daí depois a outra parte ali esquece do que foi combinado? Quantos conflitos geram? Tem dois lados, né, cara? Tem o lado da má comunicação, onde uma pessoa transmite algo e outra pessoa entende daquela forma que quer, e aí não dá pra deixar de dizer que tem a malandragem também, né, do pessoal que, opa, não, mas você não falou isso, né, e aí entra naquela discussão que por algumas vezes não é nada legal, né? É verdade. Por isso a gente convidou pro programa de hoje dois feras aí para falar sobre um assunto, então, que é a parte de contratos empresariais. A Ana Paula Balzan Rossi é advogada, especialista em direito processual civil e pós-graduanda em direito empresarial e direito imobiliário, e também o nosso dileto amigo aí, Nelson Rossi Júnior, advogado e administrador, especialista em direito processual civil, pós-graduando em direito trabalhista e previdenciário e direito empresarial. Não, o currículo deles aqui já mostra que os dois são fera. Bom dia aí, Nelson, bom dia, Ana, sejam bem-vindos ao Pulso. Bom dia, Malek, bom dia, Vinícius, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, obrigado, e fiquei feliz pela escolha do tema, um tema muito pertinente aí que quem está ouvindo com certeza vai aproveitar alguma coisa. Bacana, e o Nelson, claro, né, pra quem está de ouvidos aqui na RC7, já conhece a voz aí. Aveludada. Tô rouco. Você não tá, não. Não, mas pra começar o programa de hoje, a gente quer saber um pouquinho sobre a atuação de vocês, né? Embora o Nelson também tá sempre aqui no Copa também, sempre com a parceria, a Ana já esteve aqui na rádio também. É bacana pro nosso ouvinte saber um pouquinho mais sobre vocês, como vocês estão posicionados no mercado hoje. Então, Malek, minha carreira e breve comentário sobre o que eu desenvolvo, eu tenho uma empresa de distribuição de autopeças há 27 anos, nesse meio tempo eu fiz administração de empresas, que eu utilizo lá na gestão, né? Que eu também estou à frente da gestão da empresa, e aí eu sempre tive o sonho de estudar direito, me formei aos 40 anos, depois fiz as pós-graduações e estou me especializando em outras, atuo aí aproximadamente 8 anos no direito, focado no direito empresarial, mas a gente atua em todas as áreas, sempre que a gente pode ajudar, sempre que a gente pode melhorar a vida das pessoas, porque parece que o direito é aquela coisa que castiga, né, que só, um advogado vem, não, a gente consegue realmente mudar a vida de pessoas em
empresas. Isso é muito importante para nós, como legado mesmo. Vamos deixar aí um recado para a sociedade. Isso é bom. Bacana, Nelson. Parabéns. Agora a gente está aí à frente do Bauza Rossi Advogados, com uma atuação diferenciada mesmo, voltada para resolver o problema, ajudar o cliente. Então a gente tem uma filosofia diferenciada e estamos desenvolvendo esse trabalho juntos aí. Legal, acho bacana essa vivência, né, Nelson, que você tem, né, na Irmãos Rossi como administrador de uma empresa também te ajuda a ter aquela realidade, né, dos negócios, né, aquele lado assim, tratar com o fornecedor, tratar com o cliente, tratar, até vocês, né, como irmãos ali ao longo dessa jornada aprenderam muito também e viram que não é fácil empreender. Eu acho legal que dá uma visão sobre o trabalho, dá uma visão também sobre as relações, sobre os contratos, mas ali sobre toda a questão, né, eu acho que a Ana está estudando a parte imobiliária agora também, a parte previdenciária e tudo isso vai dando uma cancha também para você tratar as coisas de uma outra forma, né? Você acha que essa experiência muda também um pouquinho a tua percepção? Muda, porque gestão já é complicado. A gente tem que fazer gestão de pessoas, a gente tem que fazer uma gestão tributária e papelada que o governo nos impõe, então a gente perde muito tempo nessa questão de informações para a parte tributária e de gestão e de prestação de contas aí, né? Mas então a gente tendo esses conhecimentos, a gente acaba evitando conflitos. Porque se você começa a ter muita demanda jurídica, muito problema, você acaba tendo mais um foco sendo desviado, né? E que você deixa de prestar atenção no seu negócio, ser produtivo no seu negócio para começar a resolver e apagar incêndio. Então quando a gente busca isso. Quando você fala isso, dá uma ideia também de que o direito, né, de que esse conhecimento que vocês como advogados aplicam pode ser algo também mais leve, porque como você falou, às vezes tem aquela imagem, né, do direito como sendo, né, uma coisa assim de embates, né, de discussões longas, que pode ser alguma coisa mais leve que evita problemas usando esse conhecimento, um planejamento, vamos dizer assim, uma consultoria no sentido também de você organizar a tua empresa, organizar os negócios já com esse viés, com essa visão, né, daquelas pessoas que entendem justamente das leis e de como a coisa funciona, né? É aquela filosofia, Malek, de que você tem que ter na sua empresa um foco, né? E se você tem foco em criar problema, você não vai criar resultado, né? Então o problema, no meu entendimento, pode ser de qualquer forma, de qualquer situação. Se você começa a acumular, primeiro que o empresário já não dorme. Porque ele tem uma série de pendências que ele sabe que uma hora vai dar problema. Então o que você tem que trazer? O teu conhecimento para atuar de forma prévia e preparar realmente uma empresa para que não seja uma empresa demandada toda hora, que esteja sempre com problemas. Claro que tem empresas que estão passando por problemas, isso é normal, mas que seja uma fase. E, né, nessa fase busque o aprendizado, busque ser acompanhado por pessoas competentes para que seja a fase mais breve, mas que surta efeitos e lá na frente ela aprenda com aquilo e transforme isso em resultado e mudança. Perfeito, a gente sempre fala no Pulso sobre os especialistas, né, Vini? A gente tem um especialista na comunicação, especialista em marketing, a parte financeira e claro, nessa questão de gestão e esse conhecimento que vocês dois trazem, eu acho que é super importante o empreendedor pensar também, consultar os especialistas na área, são os advogados aí do direito empresarial, né, das áreas em que vocês estão atuando, justamente pra gente conseguir também dar uma direção, como você falou, evitar problemas, né? Tem muita coisa aí que a gente às vezes tá causando problema de forma simples, desnecessária, né? E eu acho que é muito comum pequenos erros que os empreendedores causam, mas por outro lado, pequeno também tem gerado muito resultado, né, Vini? Temos um destaque aí que fala sobre isso, né? Pequenas empresas geram aí 420 bilhões, né? Não é milhões, é bilhões mesmo por ano. As pequenas empresas são responsáveis por gerar esse número aí de faturamento, segundo uma pesquisa do Sebrae. O levantamento avaliou que a renda familiar média do MEI, né, o microempreendedor individual, é de R$4.180, gerando aí 140 bilhões para a economia anual. Já para o micro e pequenos negócios, a renda média dos donos é de 10.871. Não tô nessa daí ainda, mas é um valor bem expressivo também, né? E aí esse valor soma aí 280 bilhões anualmente também aí para a economia. Quase 8 em cada 10 mês tem um negócio como única fonte de renda, e para os donos de micro e pequenas empresas esse valor é de 7 em cada 10. Os que dependem exclusivamente do próprio negócio representam cerca de 11,5 milhões dos 15,3 milhões de empreendedores, ou seja, tem bastante gente vivendo
vivendo só do próprio negócio, né? É verdade. Tem uma polêmica a respeito desse crescimento de mês, né? Que diria aí que o aumento do número de mês é visto como um crescimento, na verdade, para fugir da CLT. Ao contrário disso, algumas pessoas falam que é um crescimento do empreendedorismo, né? Eu acredito que de qualquer forma, assim, são as duas coisas juntos. Existe uma conveniência também, né? No sentido de algumas pessoas, né? Elas demitem e contratam um mês. Existe uma questão assim, acho que a gente pode abordar isso também no programa de hoje. Quer falar, Nelson? Pode não, é verdade isso que você está colocando, só que já contribuindo então com a relação de contrato, né? O contrato de trabalho tem que ser muito bem observado, porque essa relação muito pura e simples que você está falando de demitir e contratar é vedada, é proibida, né? A lei é expressa e fala que você só pode recontratar um colaborador que foi demitido do seu quadro após 18 meses. Então ele não, mesmo que ele vá para uma prestadora de serviço, você não pode contratar com esse prestador de serviço. A lei veda mesmo que ele vá para uma outra empresa. Uma prestadora de serviço que tenha ex-funcionário no quadro de funcionários. Mesmo que não seja prestador direto. Eu não sabia disso. Até quando a gente preparou esse destaque aqui, a gente vê na reportagem justamente esse movimento, sabe? Das pessoas saindo do CLT, né? E às vezes sendo demitidas também por diversos outros motivos, os custos das empresas, né? A dificuldade que as empresas têm também em assumir alguns... Eu ia comentar e justamente perguntar para vocês, né? Se esse movimento do mercado, né? Se o fato de as empresas estarem buscando essas, eu diria assim, manobras para melhorar os seus custos, né? E aí, algumas vezes fazendo de forma errada, se isso tá deixando margem, né? Se tá abrindo brecha aí para questão de processos trabalhistas, e se as empresas de fato também estão procurando mais, né? Os advogados e advogadas para entenderem como fazer esses movimentos. O pessoal tá mais consciente ou tá meio assumindo esses riscos, como vocês estão enxergando? Essa é uma parte que, inclusive, semana passada a gente fez um parecer para uma empresa que buscava isso, né? Eles focam primeiro no quê? Redução de custos. Vamos reduzir custos, vamos terceirizar. Todo mundo quer reduzir custos, a lei da terceirização flexibilizou, beleza, vamos lá. Aí eles querem o quê? Demitir e contratar na mesma função, né, pagando apenas um salário lá e se eximindo dessa questão tributária toda que incide. Então isso é margem para realmente haver aí uma reclamatória trabalhista e esse colaborador buscar seus direitos que foram sonegados, porque a própria CLT, ela fala sobre dissimulação. Quando você faz um contrato desse, você está dissimulando a relação de trabalho. Então essa dissimulação acaba sendo ilegal. E aí, por ser ilegal, você pode ter sanções com certeza. E a redução de custos inicial, barato, no final vai sair caro, porque o empregador vai ter que pagar retroativo aqueles direitos trabalhistas que não foram recolhidos. Então existe uma forma, na verdade, de você migrar de um sistema para outro. Por isso a importância também de estar bem assessorado aí, né? Você tem uma forma para você migrar e eu acho que assim, eu pelo menos vejo isso na nossa empresa hoje, a gente terceiriza muitas coisas mesmo na UBK, o que a gente percebe é essa questão realmente do custo versus o preço de mercado, né? Uma questão de equilíbrio. Se você tiver realmente toda a mão de obra CLT, às vezes você não consegue ter um preço competitivo para determinados produtos e serviços, né? Sendo específico para algumas coisas. Então é importante que essa migração seja feita também com uma assessoria, né? Sim, é importante ter uma assessoria jurídica especializada para entender o que é possível e o que não é possível fazer. O que comporta na sua empresa e o que não comporta, porque às vezes no primeiro momento tem uma redução de custos, mas e depois? O que isso vai gerar? Quais são as consequências? Então é importante estar bem assessorado nesse momento para não diminuir custos num primeiro momento, mas depois a longo prazo inviabilizar a empresa. Perfeito. Quando a gente fala de dinheiro, a gente vê como tá complexa a coisa, né? Tanto pro cara que tá empreendendo, como pro cara que tá montando o seu MEI, ou pra pessoa que estava no CLT. É um momento complexo que a gente vive, né? E eu acho que esses pequenos empresários, MEIs, profissionais autônomos aí, estão movimentando muito dinheiro, 420 bilhões, né? Imagina grana. Quantos problemas poderiam também ser evitados e aumentar ainda mais esse resultado, né? Mas a gente sabe aí que, apesar dessa enorme relevância da economia desses pequenos e médios empresários, ainda vejo muita gente não dando atenção para esse segmento, não vendo esse segmento, né, com a atenção que merece. Quando a gente fala de crédito, de dinheiro, de solução financeira, o pequeno empreendedor precisa estar muito atento ao custo do dinheiro e das oportunidades. E aí tem um parceiro certo para isso, que é o Sicredi. Quando a gente fala de pequeno, de médio, de microempreendedor, a gente sabe que no Sicredi tem atendimento diferenciado, com respeito
respeito, com acesso à informação e também acesso ao dinheiro com taxas justas. Soluções de pagamento, de recebimento, tecnologia, praticidade e segurança para o pequeno empresário ali, para a pessoa que está no dia a dia ali correndo. Você pequeno, médio ou micro, vai na instituição que te trata bem e te valoriza, abre sua conta no Sicredi pelo telefone 4932899800 ou visita uma agência próxima de você. Vai dar tempo do nosso bate-papo, Vini? Você quer mandar mais um destaque? Dá pra gente começar começar com uma pergunta, depois a gente faz o outro destaque ali. Então, né? Vamos alinhar, já que o programa de hoje fala de contrato, afinal, o que é o pessoal acha, né? Contrato é um papel lá. O que é um contrato? O contrato é uma declaração de vontade das partes, pode ser uma pessoa com outra, uma pessoa física com uma jurídica, pode ser várias pessoas nos dois polos, né? Que é um documento que você estabelece, pode ser de forma escrita, verbal ou outras formas. O Código Civil não deixa aberto essa situação, e que isso vai contemplar algumas situações, né? Dentro dessa negociação transformada em um documento. Uhum. Eu acho que você falou uma coisa antes que casa com essa pergunta de agora. Vocês falaram assim, né, sobre a questão, por exemplo, do MEI ali, né, das impossibilidades, do que não é legal, né? Eu acho que nessa declaração da vontade, acho que muita gente se perde às vezes por declarar uma vontade que não é permitida, né? Declarar algo que não é legal, né? Tipo... O contrato, ele nunca pode sobrepor a lei, né? Então você pode fazer um contrato desde que esteja dentro da lei. Então, se a própria lei veda a demissão, que a gente deu o exemplo, a demissão de um funcionário e depois a recontratação daquele mesmo funcionário como MEI, eu posso fazer o melhor contrato, mas ele está acima da lei, então ele está estabelecendo uma coisa ilegal, o contrato não tem validade. Certo. Eu acho que é importante, né, a gente deixar isso claro pro empreendedor. Eu fico imaginando quantas situações, né, o empreendedor não faz um contrato, ou mesmo no fornecimento às vezes do seu produto, do seu serviço, ele tá colocando coisas ali naquele contrato que ele mesmo escreveu, ou que, sei lá, pediu ajuda para alguém ali que não é profissional da área, baixou na internet. Acontece isso muito ainda? Acontece, graças a Deus, né? Porque daí a gente tem que estar corrigindo esses atos, que é onde os advogados atuam, né? A gente não quer, mas é que tem pessoas que gostam de arriscar, né? E quando você arrisca errado, aí tem um custo para se arcar, infelizmente. Por isso que a gente fala, né? O ideal é se programar, é fazer um planejamento, é atuar de forma preventiva. Vocês falaram, né, que ainda acontece isso e dá margem para atuação, inclusive, né, dos advogados. Hoje, assim, na atuação de vocês percebem um aumento das pessoas que estão buscando por essa, vamos dizer, por esse planejamento? Como que tá essa relação? Porque eu vejo que antigamente era, sei lá, os problemas eram resolvidos quando já estourava, né, a coisa, né? Eu não sei, vocês veem uma evolução significativa nesse sentido? Tem os dois lados. A gente percebe um aumento de pessoas procurando se prevenir, fazer um bom contrato, ter uma assessoria jurídica, mas também tem o lado das pessoas que estão fugindo disso, talvez por uma decepção anterior, com assessorias, Então tem os dois lados. Realmente, a tendência é aumentar essa busca por prevenção, mas tem também o lado das pessoas que estão, né, correndo dessa parte. E só contribuindo, tem pessoas que buscam assessoria, sabem, né, são informadas, emite-se um parecer a respeito disso, e optam por fazer errado. Que é preocupante isso também, né? Também existe isso. A gente vai fazer um rápido break e a gente já volta com o Pulso. Estamos de volta, bloco 2. É isso aí, a gente está de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo, hoje conversando com a Ana Paula Balzan Rossi e Nelson Rossi Júnior. Ambos aí são advogados e juntos atuam com direito processual, civil, trabalhista, previdenciário, empresarial e imobiliário. E a gente está falando sobre contratos empresariais e dicas importantes que você precisa saber sobre o assunto. Antes do bate-papo, tem mais uma dica de gestão. Quando a gente fala em olhar com mais carinho aí, né, pros contratos que você faz aí na sua empresa, a mensagem que a gente quer passar é que você precisa ser mais estratégico. Um dos motivos aí que mais fazem as empresas fracassarem é a falta de estratégia. Nessas horas não tem jeito, você que é dona ou dono do seu negócio e precisa sair do operacional, olhar para o seu negócio de uma forma mais sistêmica e abrangente, né? Olhar de fora, que a gente fala. Daí você me pergunta, Vinícius, como que eu vou fazer isso, né? Se eu tenho que cuidar do meu financeiro, se eu preciso cuidar do meu jurídico, do meu contábil, aí eu respondo para você, delegue para as pessoas confiáveis e altamente eficazes. Assim como os seus contratos, você também precisa de uma assessoria aí jurídica, né? De excelência para cuidar disso. Mas para a questão de gestão não tem jeito, tem que chamar a BMind, a BMind possui um time de especialistas em tecnologia, gestão financeira, contabilidade, área fiscal e tudo pro seu negócio aí funcionar e de repente atingir aquela maturidade a ponto de gerar lucros e crescer, que é o sonho aí de muita gente, né? Então chama a BMind no WhatsApp 49999370001
ou acesse o site bmind.com.br e chama aí os especialistas. Foi o que a gente falou, né? Chamar as pessoas certas para cuidar daquilo que não adianta, você vai demorar muito tempo, né? E muito para aprender a ter essa experiência, mas delegando para quem sabe a coisa funciona. E o legal nesse processo de delegar, que você acompanhando os indicadores, acompanhando aquilo que é importante, você também vai aprendendo sobre o assunto, né? Então, é bacana quando você tem uma empresa, né, como a BMind te ajudando, que você acaba também se desenvolvendo, e mesmo que você não tenha que cuidar do aspecto financeiro, contábil lá, na questão mais operacional, você acaba aprendendo muito sobre isso, te ajuda a traçar aquelas estratégias que você falou. É que às vezes né, as pessoas podem confundir o fato de não estar atuando diretamente no operacional com não olhar para aquilo e não cuidar daquilo. Perfeito. Então, por isso que eu comento ali, né, que é importante você ter pessoas eficazes, especialistas, né, assim como no caso, né, no âmbito jurídico também, como o Nelson e a Ana, que a gente está aqui conversando hoje, que vão ajudar com contratos, né, com essa assessoria mais voltada para essa área. Então, não adianta, tem que ter quem entende para você ter sucesso. Bacana. A gente estava falando no primeiro bloco sobre os contratos, né, o que de fato é um contrato, né? O Nelson comentou uma declaração das vontades entre as partes, né? Desde que dentro da lei, né, Ana, desde que esteja previsto dentro da lei, permitido aquilo, né? E aí a gente pergunta para vocês, que tipo de contrato a gente pode estabelecer, né? Que formas existem de se fazer um contrato? Tem várias formas, Malik. O contrato ideal é aquele que está positivado, ou seja, que está escrito, né? Que você tá ali com ele na mão para você rever, para antes de tomar uma atitude, você ir lá e ler a cláusula penal, ler realmente o que você acordou lá, né? Esse é o ideal, o mundo ideal, mas a gente sabe que a gente não vive no mundo ideal. A gente sabe que há contratos verbais, a gente sabe hoje que... Vale? Contrato verbal vale? Vale, porque o artigo 107 do Código Civil, ele é bem específico no falar assim, ó, a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial. Não dependerá de forma especial é justamente isso, abarca todas as formas. Inclusive, a legislação tem que andar junto com a evolução da sociedade. Então, essas formas evolutivas aí de WhatsApp, e-mail... Um áudiozinho de WhatsApp lá, vale? Vale. Geralmente, as pessoas confundem aquilo como um contrato e, às vezes, é uma prova. Então tem essa diferença, né? Você não tem um contrato lá no WhatsApp, às vezes você tem a prova de que teria que fazer alguma situação. Mas por isso que o ideal seria estar tudo reduzido a termo, né? Tudo aí dentro de um contrato. Fica mais físico, legal, né? Porque assim, em vez de ficar num joguete, né? De provas, né? Ou de você ter uma conversa subentendida ou não, fica tudo muito claro, né? O WhatsApp ou o e-mail, ele é ideal para complementar, né? O contrato. Você verificar se aquilo que está estabelecido no contrato foi cumprido, foi descumprido. Porque ali hoje a gente conversa tudo por WhatsApp, né? Sim. Então, se há um descumprimento num contrato ou um cumprimento num contrato, provavelmente vai estar ali. Mas o contrato ou o e-mail, o WhatsApp ou o e-mail por si só, ele não é ideal como contrato. Tá? Assim como o contrato verbal. Porque muitas vezes eu digo uma coisa, vocês entendem outra, né? Mesmo que de boa fé. Às vezes a gente fala uma coisa no WhatsApp e a outra pessoa, ela lê como ela quer. Sim. Né? Então, você foi grosso comigo. Não, eu falei normal, você que interpretou. Tava com pressa, né? Exatamente. Só mandei o joinha lá, assim, não, tava correndo lá, acontece bastante então, isso, às vezes verdade. não fica aquilo bem certo, Então, o ideal é escrever um contrato mesmo, bem escrito, bem redigido, para que fique tudo bem claro entre as partes. Porque no WhatsApp ou no e-mail, às vezes, não fica bem como a gente gostaria. E aí o contrato, ele entra muito numa fase de pré-estabelecimento de como será aquela relação, né? Pelo que eu tô entendendo com vocês aqui. Então, WhatsApp, e-mail, enfim, todas essas evidências, provas, enfim, elas vêm já num pós, né? Durante aquela relação tá acontecendo, né? Em tudo na vida, né, teria que ser feito assim, no meu entendimento. Seria muito mais fácil, né? Por exemplo, você vai casar, você senta e conversa, né? Você senta e conversa. Qual que é a tua ideia, né? O que você... Você tá casado, você vai comprar um carro. Se a esposa deixar, você define com ela o carro, senão ela define. Mas é conversado. Exatamente. Não é verdade? Então tudo nas relações sociais de hoje em dia tem que ser de forma prévia. E por que não o contrato? Por que não sentam as duas partes e lá entabulam, né? O que vai ser, o que vai conter esse contrato? Vocês acham que existe assim um medo de assinar um contrato? Você acha que tem algum obstáculo cultural, alguma coisa que impacta nesse sentido? Existe, porque muitas vezes a pessoa não assina o contrato porque acha que está se comprometendo em excesso, né? É a mesma ideia do casamento. Eu não vou casar porque eu tô me comprometendo muito, mas aí vive junto, aí, né, vive como se casado fosse. Então a ideia do contrato é a mesma, né? Eu não vou assinar um contrato porque eu tô me comprometendo, mas tá atuando de forma como se
tivesse assinado um contrato. Então, tem essa falsa sensação de liberdade, mas acaba que no final, né, no caso de um problema, você não tem como cobrar aquilo que você... E trazendo para o mundo dos negócios, assim, né? Por exemplo, vocês comentaram sobre, o Nelson falou, né, que tudo deveria ter um contrato, né? E aí eu fico quase tudo, né? Comparando isso com a rotina das empresas, com aquela necessidade constante de ser enxuta, de ser rápido, de ser produtiva. Como que a gente pode saber para que fazer contrato e talvez para que não fazer? E aí também comentar um pouquinho sobre a importância hoje dos recursos tecnológicos. A gente sabe que tem muita plataforma, muita automação já no setor jurídico. Como que as empresas têm lidado, né? As empresas que estão fazendo correto com essa questão de fazer contrato para as coisas certas. Como definir quando fazer um contrato é muito subjetivo, né? Às vezes você não tem esse costume, você não quer, mas aí você sofre lá na frente as sanções de não ter, você não saber o que você pode buscar, o que você deveria ter feito, ou o que você pode cobrar. Então, geralmente quando você vai trabalhar com algumas coisas de valor agregado maior, algumas coisas que você sabe já costumeiramente que pode dar problema, né? Você tem que buscar colocar isso de forma positiva, fazer todo esse levantamento, esse brainstorming da situação ali, né? E colocar isso escrito para que a outra pessoa faça, né? Também o dever de casa e cumpra o que está lá. Então, principalmente no âmbito corporativo, todo momento que for importante, isso é subjetivo, né? Todo momento que se você sentir um nível de importância ou um nível de risco, você tem que traduzir isso em contrato. Eu acho bacana quando você fala isso, Nelson, assim, um amadurecimento que eu tive na minha carreira profissional. Um dos primeiros clientes que eu atendi disse assim pra mim: Malek, você vai fazer o projeto de arquitetura lá e a obra, eu não vou me incomodar. Eu disse: não, a gente vai cuidar de tudo. E a pessoa me perguntou isso. E eu respondi: não, a gente vai cuidar de tudo, você não vai se incomodar. Só que é óbvio que ao longo da obra existem desafios, existem decisões a ser tomadas, coisas que envolvem uma pessoa, né? E a pessoa julgou isso como estar se incomodando, que ela não queria se envolver com absolutamente nada. A partir dali a gente iniciou também alguns contratos dentro da empresa, mas eu vejo assim, como muita coisa é da vivência, né, do negócio, da pessoa conseguir colocar para os advogados aquilo que é a realidade dela. Olha, meus clientes normalmente pedem um prazo assim, mas eles não contribuem com tal coisa, eles não colaboram. Então, né, equilibrar, né, essas vontades, essas coisas, eu acho que um pouco também parte da experiência do empreendedor em colocar isso para os advogados, né? Sim, o contrato ele tem que ser específico para cada caso. Então, você vai sentar lá com a tua assessoria jurídica e vai dizer: olha, eu necessito que preveja isso, né? Que o objeto do contrato seja esse, que tenha essa cláusula específica. Eu tenho muita inadimplência, então uma cláusula penal para cobrar essa inadimplência, né? O empreendedor, ele vai sentar com a assessoria dele e vai expor o que precisa ser colocado naquele contrato para que atenda ele especificamente no caso que haja um descumprimento ou não esteja bem como a relação jurídica deveria estar. Perfeito. E uma questão também importante que eu observo muito quando a gente fala em contratos, isso talvez seja um comportamento padrão, pelo menos da nossa região, enfim, que é os contratos eles serem muito, vamos fazer aqui, vamos começar uma relação, a gente faz o contrato e aquele contrato é o mesmo já há anos, né? Então eu percebo que não há essa evolução, né, das cláusulas e tudo mais. Dá para dizer que contrato, que setor jurídico, ele é um processo de melhoria contínua também, acompanhando tudo que vai acontecendo e transformando isso? Tem que ser, né? Toda a área que atende, que tá ligada à sociedade tem que evoluir. A gente sabe que as leis demoram mais a se atualizar, mas os costumes, né, são levados muito em consideração nas decisões judiciais, que a gente chama de jurisprudência, que são as decisões reiteradas dos tribunais. Essas vêm mudando constantemente. Então você tem que estar de olho nessas situações que os juízes estão determinando, que os desembargadores estão determinando nas relações jurídicas, para trazer isso para o teu contrato. Porque senão você acaba ficando fora e podendo deixar para o seu cliente um passivo lá que possivelmente vai ser resgatado mais tarde. E aquele contrato tem que estar sempre sendo atualizado conforme a empresa vai evoluindo. Exatamente. A realidade da empresa vai mudando, o contrato tem que ir mudando também para acompanhar. Tem coisas que você não consegue prever, né? E aí é uma dificuldade das pessoas de forma geral, né? Não vou dizer empreendedor, enfim, acho que as pessoas têm alguma dificuldade em planejar, em prever o escopo do futuro, né? Como que eu vou fazer as etapas e tudo mais. E aí você vai amadurecendo, vai vivendo e as coisas vão acontecendo. Então, nesses momentos também você vê, devia ter colocado isso em contrato, foi o caso que o Marco citou agora, né? Se tivesse em contrato não teria, talvez, tido um problema maior, né? Tu vê, até o planejamento estratégico que é feito
feito, né, sistematicamente nas empresas, ou pelo menos deveria ser feito. Deveria ser feito. Esse planejamento estratégico, ele é mutável, ele é feito para mudar, para se adequar, né? Ele não é rígido, ele não tá lá estanque, parado. Então, o contrato também deve ser dessa mesma forma. Claro que o contrato tem uma longevidade, ele abarca várias situações que não precisa estar o tempo todo demandando isso, porque gera custo, gera incômodo. Mas é importante sempre estar atento, né? Seguir portais de notícias jurídicas, aí o empresário tem que estar ligado, né? Mas daí eu acho que é parecido com o que a gente fala da BeMind, né, Vini? Tipo assim, o empresário não tem às vezes tempo de ficar fazendo algumas questões ou se atualizando, por isso que a gente acredita sempre nos especialistas, por isso que a gente convida vocês para estarem aqui, justamente porque são da área e tem esse conhecimento, né? Então, eu acho que a dica que o Pulso sempre dá, nada mais certo do que contratar o profissional da área, né? Porque assim como a gente fala de investimentos ali com a Anipur também, é a mesma coisa, a pessoa não tem como ficar o tempo todo se atualizando sobre investimentos, a menos que o cara seja realmente muito, enfim, né? Chuck Norris, né? Muito Chuck Norris disponível para esse tempo todo aí, né? Mas sabe que uma coisa que o Vini falou e vocês também falaram sobre atualizações constantes, sejam das leis, sejam desses aspectos de jurisprudência, esses aspectos legais, mas também atualização da tecnologia. Exato. E eu começo a pensar assim, hoje tem uns contratos digitais, a pessoa assina. Eu queria perguntar para vocês se isso tem validade, se isso não tem validade, ou então aquela questão, por exemplo, a pessoa às vezes não quer fazer um contrato, faz um orçamento, o cliente assina um orçamento, dá para, por exemplo, melhorar isso tem validade também? Ou isso, por exemplo, complementando, Malik, isso tem um contrato que é assinado digital, tem a mesma validade de um contrato autenticado em cartório, por exemplo. Como que eu como leigo, acho que é importante a gente entender um pouco disso também, sabe? O digital tá aí, né? A gente não tem como fugir. A assinatura digital é muito mais prática do que você imprimir o documento e assinar, e ela tem validade juridicamente, desde que ela tenha como ser conferida. Então, as assinaturas digitais, geralmente, elas têm um QR Code, que você pode escanear e conferir a validade daquela assinatura, ou elas vêm com um código do lado direito da folha, que você também entra no site e confere a assinatura. Aí ela tem validade. Somente ali o documento assinado digitalmente, isso não tem validade Aquelas jurídica. Plataformas, por exemplo, de contratos, né? Você desenvolve um contrato com a equipe jurídica e aí submete aquele contrato dentro de uma plataforma. Ele tem aqueles, assina por e-mail, né? Chega no teu e-mail, eles têm validade também? Eles têm validade porque eles vêm com a forma de você conferir. Então, muitas vezes o contrato enviado pela plataforma, a gente viu inclusive muitas vezes já contrato de imóveis, né, no setor imobiliário. Então, costuma ser assinado assim, porque o papel, a tendência dele é ele sumir, né? A gente não vai mais ter isso de imprimir contrato e assinar contrato. Então, sim, a assinatura digital tem a mesma validade da assinatura física. E nesses contratos que são feitos dessa outra forma, por exemplo, né? Eu citei ali um caso porque tem alguns fornecedores meus, por exemplo, que enviam lá um orçamento, e aí envia um orçamento, você assina o orçamento. Só que nem sempre aquele orçamento está expressando, vamos dizer, questões de prazo, né? Ou especificando um pouco mais sobre o produto ou serviço, né? Um orçamento como esse, ele tem validade se assinado, se ele for desenvolvido, elaborado pela equipe jurídica, eu consigo melhorar também esse tipo de ferramenta para que dê um suporte à gestão, assim? O orçamento, ele tem validade também, ele pode ser um documento introdutório, inclusive para ações de execução ou cobrança, né? Então tem validade, tem que se tomar cuidado, porque o que está ali tem que vigiar, tem que valer. Então é importante que também você faça uma adequação, né, desse documento, desse orçamento. Você deve buscar, de repente, dentro dessa situação, conversar com o teu jurídico e aí explicar o que está acontecendo, e dentro do que está acontecendo, dentro do que você desenvolveu com o teu fornecedor, é importante que esteja sempre escrito. Então você não deve fugir dessa forma positivada, dessa forma escrita, que aí você acaba tendo muito mais garantias, né? Eu acho que é bacana também quando a gente traz esse assunto, eu fico imaginando lá na minha atuação lá na empresa, né? Teve vezes que o fornecedor me colocou um orçamento e eu concordei com o orçamento, mas eu queria um contrato. Eu acho que essa questão também da cultura de contrato não parte só de quem, vamos dizer assim, está oferecendo o produto ou serviço, né? Parte de quem está comprando também, muitas vezes, exigir também esse equilíbrio das coisas, né? Quem está comprando tem, né, o direito e o dever, porque aquela relação envolve ele também. Então vai beneficiar ou vai prejudicar. Então, sim, é dever de quem está comprando exigir que as coisas estejam, né, bem escritas. Quando você vai contratar, por exemplo, uma obra, quem está contratando a obra tem o direito de dizer, olha, vamos fazer um contrato, vamos colocar prazos, vamos colocar o que essa obra vai conter. Não precisa partir só do
prestador de serviço. Só uma dica muito importante, né? A gente está falando da importância do contrato, é claro que ele é fundamental, mas é muito mais fundamental é você se preocupar e também previamente e pedir para o teu jurídico fazer uma análise, né? Como gestor, você deve se preocupar em saber com quem você está contratando. Porque um papel por si só, pode ser assinado de forma for, ele não tem o condão de te reverter aquela situação que você foi prejudicado e a indenização. Porque se o cara lá não tem lastro, é um golpista, né? Então o importante é você buscar o auxílio prévio. Por isso que ser antecipado, né? Ser precavido, prevenido é muito importante. Aí o teu jurídico vai fazer uma devassa na vida desse CNPJ, vai te apontar riscos, vai buscar situações que não existe patrimônio, se existe patrimônio. Então o jurídico serve para isso também, né? Como o teu comercial lá, quando você faz uma venda nova, você vai buscar lá o escopo do cliente, o score dele, se ele é bom pagador, se ele não é. Então na hora de contratar você pode fazer essa pesquisa também. A gente indica que seja feito dessa forma. É muito importante, isso. Porque o contrato por si só, a gente costuma dizer, papel não cobra conta. Verdade. Assina um contrato, o cara diz, não, assino na maior boa vontade. Só o cara tá quebrado, o cara é um golpista muitas vezes, como você falou, e aí esse papel no fim não vai valer nada, só vai te causar problema. Vai virar o ganha, mas não leva na justiça. Verdade. Perfeito. Temos dica de tecnologia antes do intervalo? Né? Essa empresa não pode ficar refém aí da tecnologia. Em um mundo onde a gente depende de uma conexão de internet para vender, comprar, fazer reunião, tocar a operação da nossa empresa, é muito chato ter que tirar o foco de atividades estratégicas para ficar correndo atrás de 0800 ou canais de suporte de operadora que não te atende. Outra coisa chata também é quando você contrata um serviço por um valor e te cobra um outro. Com a AT Plus você tem acesso a todas as soluções de conectividade, comunicação, presença digital e segurança tecnológica, tudo centralizado em uma única empresa. E o melhor de tudo é que a AT Plus está perto de você aí, com a equipe própria capacitada e, né, com técnicos aí disponíveis para visitar o seu negócio caso aquela solução não seja dada, né, de forma online. Então, traga a sua internet, telefone e demais serviços online para a AT Plus e, né, se aí se incomodar aí também. Então liga ou chama no WhatsApp 49-3240-0800. Eu recontratei a AT Plus, fui muito bem atendido, rapidinho ali, é diferente mesmo. E digital também, né? Contrato feito pelo ClickSign, de forma totalmente válida também, como a Ana comentou ali, então... E eu li o contrato, e é bom o contrato. Então vamos lá, vamos para um break e a gente já volta. Bora. Com o Pulso. Estamos de volta, bloco 3. É isso aí, a gente está de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo. Hoje conversando com a Ana Paula Balzan Rossi e Nelson Rossi Júnior. Ambos são advogados e atuam aí com direito processual, civil, trabalhista, previdenciário, empresarial e também com direito imobiliário. E hoje falando especificamente sobre os contratos empresariais, com dicas importantes aí para você sobre o assunto, dicas que você precisa saber pro seu negócio. E antes do bate-papo a gente tem mais um destaque do Pulso. A Alura abre 30 mil vagas para curso gratuito, sem custo nenhum, de Java, que é uma linguagem de programação. Para que serve o Java? O Java eu sou meio ignorante no assunto. Na verdade, ele é uma linguagem de programação orientada a objetos, né, como costumam dizer, né, nessa área, mas ele basicamente serve para você construir vários tipos de sistema, tá? Tanto sistemas online, sistemas offline também. Tem computador sem Java, por exemplo? Assim? Tem sem Java, porque existem outras linguagens de programação, tem C#, tem várias outras linguagens, e o Java, ele talvez é o inimigo aí de alguns programadores, porque ele é um pouco pesado, mas você programando em Java é fácil para você depois migrar para outras linguagens de programação, né? Para quem tá no setor sabe bem disso. Útil, então. Você entendendo sobre Java, você vai entender sobre programação. E depois você só aprende a fazer a mesma coisa com outras plataformas também, ou o próprio Java também tem muito mercado ainda, muita aplicação que funciona em Java. Então esse curso gratuito ele vai ser entre os dias 18 e 23 de julho, uma imersão gratuita aí nessa linguagem de programação. E a ideia é que pessoas com nível iniciante possam começar do zero a desenvolver um primeiro projeto aí em 5 aulas. Então serão 30 mil vagas, essas aulas serão online e é necessário aí ter conhecimento sobre lógica de programação. As inscrições ficam abertas até o dia 17 de julho pelo site aí da Alura. Tá aí uma prova, né, do que a gente falou na semana passada, de que existem vagas, existem oportunidades, só faltam as pessoas quererem agora e ousarem, né, porque de fato, né, algumas pessoas têm um pouco de medo, acham que não são capazes o suficiente para trabalhar com, por exemplo, linguagem de programação, mas eu enxergo que é totalmente possível para qualquer um. Verdade, tem muita oportunidade para você aí que
às vezes não enxerga, né, uma vaga de emprego, tá aí, é um curso gratuito e pode te colocar aí no mercado de forma fácil. A tecnologia está contratando, né? Escuta o último programa, tem várias dicas aí também do setor. A gente tem dica de investimento também. Hoje a gente falando de contrato, a gente pode afirmar, né, que tão prejudicial quanto você fazer um contrato ignorando os termos desse contrato é fazer um contrato não ler, né? É comprar um ativo também aí, ignorando as suas peculiaridades. Quando a gente fala, por exemplo, de fundos imobiliários, de fundos de investimento, a gente precisa entender quais são as regras do jogo, como funciona esse fundo, né? Quais riscos, quais variações, afinal, né? Que condições você vai estar exposto. E se você não tem tempo para estudar cada um desses fundos de investimento, fundos imobiliários, os dividendos, o patrimônio, se é um fundo de papel, se é um fundo com patrimônio, em qual segmento de fato ele atua, quais os fatores, né, a qual ele se relaciona, né? Você precisa de uma assessoria. Por isso, na hora de investir, consulta aí os especialistas da Nipur. Eles te ajudam a montar a carteira de investimentos, mas acima de tudo, te ajudam a entender o que você está fazendo com o seu dinheiro, né? Entra em contato com a Nipur no Instagram, @NipurFinance, ou no WhatsApp 499-99568641. Nipur, seu agente autônomo de investimentos na XP Investimentos, com uma sede nova em Lages. Opa. Muito bacana, o pessoal está investindo, a equipe está crescendo aí. Obrigado ao Júlio, que sempre atende também os meus investimentos. E falando em regras do jogo, eu acho que essa é uma forma legal também de entender contrato, né? A gente pode dizer que um contrato é definir as regras do jogo? É definir as regras do jogo, estabelecer as faltas, caso essas regras sejam contrariadas, e entre outras situações que você pode ir colocando no contrato lá para que viabilize de repente o teu desejo, e saiba que quem vai cumprir essas cláusulas também tem habilidade técnica para entregá-las, né? Porque não adianta você compactuar no contrato uma coisa, é impossível de a outra parte cumprir. Então, dentro dessas regras do jogo, é importante você delimitar isso também. Um contrato, né? Falando em regras do jogo, falando nesse escopo de contrato, eu acho que uma pergunta legal é a gente perguntar, né, que elementos que devem ter em um contrato, né? Falando, digamos, das cláusulas, o que não pode deixar de estar em um contrato, sabendo que pode existir os mais variados tipos de contrato e tamanhos de contrato também. O próprio Código Civil, ele estabelece os requisitos do contrato. Então, para um contrato ter validade, ser um bom contrato, ele tem que ter agentes capazes, então pessoas com capacidade civil maiores de 18 anos ou que não tenham passado por um processo de interdição. Uma boa qualificação dessas partes também é muito importante num contrato. Então, estabelecer nome, endereço, CPF, para depois você encontrar aquela pessoa, aquela empresa, caso você precise, né? No caso aí de demanda jurídica. Uhum. Mais um requisito para o contrato é o objeto lícito, possível e determinado. Então, objeto lícito, não posso fazer um contrato de venda de drogas, né? Um contrato nulo. Um objeto possível, não posso fazer um contrato que a pessoa tem que me dar a lua. Uhum. Né? E determinado, aquele contrato vai ser sobre prestação de serviço, sobre empresa, sobre internet. Então, um objeto determinado. E a forma prescrita em lei, que foi o que eu falei no início, que o contrato ele não pode sobrepor a lei, não pode ter cláusulas ilegais ou que contrariem algum dispositivo legal. Perfeito. E ainda que atenda a tudo isso, eu queria te fazer uma pergunta, né? Assim, regras do jogo, né? Aí as duas partes vão lá, mas vamos dizer que tem uma parte que joga o jogo melhor. Aí ela sabe melhor as regras. A gente vê muito isso quando assina, por exemplo, um contrato do Spotify. Eu assinei aquele bendito contrato, mas eu parei na página 18, mais ou menos. Você foi longe. Eu fui longe, eu não consegui evoluir, porque assim, é muito tenso. E aí eu fico pensando assim, mas daí é até injusto comigo como consumidor eu assinar um contrato do Spotify daquele que tá usando meus dados, que tá pegando um monte de autorização e eu tô assinando aquilo, eu não consigo nem entender direito aquilo que eu tô assinando. Como que fica esse peso das regras quando uma parte assim domina mais a coisa e daqui a pouco coloca um contrato que o outro praticamente de arranque já sai lesado, vamos dizer assim. É por isso que tem outros mecanismos judiciais para equilibrar essas relações, né? Nós temos, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, que vai atuar nesses casos, que praticamente é um contrato de adesão, né? Se você não aderir, você não consegue ter o serviço prestado, não é? Uhum. Então, esses contratos de adesão têm cláusulas leoninas, né? Cláusulas abusivas e existem as proteções da nossa lei, que inclusive, diga-se de passagem, é muito, muito bem escrita e prevê muitas situações. Então a gente tem como anular algumas situações e não deixa essa balança do direito, né, que bem representa o equilíbrio, não deixa ela pender só para um lado, não. E pensando em boas práticas, assim, né, e aí eu observo muito assim uma linguagem um pouco
digamos assim, extremamente formal em contratos, né? Os termos são colocados, a gente aprende muitos termos diferentes lendo um contrato, né? Falando em boas práticas atuais, até para consumidores, de repente, de um mercado com um nível intelectual, de repente, o acesso à informação um pouco limitado, a gente sabe que existem esses públicos também, dá para fazer um contrato com uma linguagem um pouco mais clara, um pouco mais fácil de entender para consumidor, ou para o Malik falou, né, para quem não é tão especialista, para quem não tem tanto poder jurídico assim, isso é válido também, ou é melhor partir pro formalzão mesmo? Isso é válido. O bom contrato é aquele que ambas as partes entendem. É aquele que todo mundo que faz parte daquela relação jurídica entende o que está acontecendo. Então, pode ter uma linguagem simples, uma linguagem acessível, não precisa ter o famoso juridiquês para ser um contrato bom, né? O bom contrato é aquele que está claro para todo mundo. E importante é não ter ambiguidade, duplo sentido. Quando você lê aquela cláusula, você fica em dúvida. Mas será que é isso mesmo? Daí você, de um lado do contrato, entende de uma forma. E o outro lado do contrato, flexibiliza aquela cláusula para que beneficie. Quando há essa duplicidade, há o problema. Então, por isso que é importante fazer essa prévia, tomar a ideia do contrato, escrever e depois se abster lá e ler de novo. Mas isso aqui ficou realmente traduzindo o que é a vontade das partes, ou pode ser que numa possível briga, isso aqui seja interpretado por um terceiro, provavelmente um juiz, né, que vai determinar da forma que ele leu lá e entendeu. Aí vai pra loteria do negócio. Aí quando você demanda o jurídico, você está entregando a decisão a um terceiro, sendo que lá, quando você pode redigir o contrato, você pode delimitar isso e deixar nas mãos das partes que são as interessadas. Porque o terceiro, ele vai decidir da melhor forma possível, mas ele não vai contemplar nem A nem B. Ele pode prejudicar o A e beneficiar o B, ou vice-versa. Então é importante evitar a intervenção de terceiro, né? É importante ter o jogo nas suas mãos. Quem não gosta de ter um controle, né? Então o contrato também serve para isso, para te dar esse controle. Eu vejo que, de forma geral, né, e eu trago de novo a forma onde eu atuo na arquitetura, o brasileiro, isso eu posso afirmar, porque também conheço um pouquinho sobre a forma como outros países trabalham, né? O brasileiro gasta pouco tempo em planejamento, investe o tempo praticamente já para partir para execução, né? E eu vejo que isso acontece nas obras, né, da construção civil, mas acontece em vários outros meios também. Dá para fazer uma analogia, uma comparação com a questão jurídica? Muitas vezes assim, a ânsia de vender, a ânsia de fazer uma coisa, já parte para execução e não planeja aquela ação. Dá para fazer uma comparação, assim, uma analogia? Sim, é o que mais acontece. O jogo já tá ocorrendo, sabe? Às vezes tá no segundo tempo já. E aí a gente é procurado para fazer um contrato, né? Então aí você tem que se ater a reproduzir no contrato que já está acontecendo, né? Não coisas previamente estabelecidas. E aí às vezes há problemas nisso, né? Que você não pode redigir aquela situação que ali já tem alguma ilegalidade, já está errado, vamos dizer assim, né? Então o que mais acontece realmente é isso, é o jogo correndo, às vezes lá no 45 do segundo tempo, que a pessoa sente que vai dar problema, ela quer se garantir. E aí já às vezes não é mais possível. Já não dá mais. E aí a gente falou muito sobre essa importância, né, da assessoria, né, dos especialistas e, enfim, analisando agora então a necessidade, entendi, né, as empresas entenderam que precisam ter esse apoio, essa assessoria. Qual que é o papel hoje então, né, dos advogados nessa consultoria jurídica, né? Como que as empresas podem ter acesso a isso de uma forma também economicamente viável? Como que vocês trabalham, como que o mercado trabalha nesse sentido também? A assessoria jurídica dentro de uma empresa, ela é muito importante, e as empresas às vezes têm uma ideia de que a assessoria jurídica é muito caro. Mas é muito mais caro você ter que reparar aquele problema que poderia ter sido evitado se você tivesse uma assessoria desde o início, tivesse planejando, como o Malik falou, né, não tivesse partido para execução já de cara, né, talvez uns minutinhos, talvez um investimento maior de início, tivesse evitado muito mais gastos no futuro. Então, prejuízo no futuro dele. Isso, e muitas vezes as pessoas têm medo de procurar um advogado, né? E às vezes esse medo é infundado. Então, ter uma boa assessoria jurídica do seu lado pode te evitar aí muito problema. A assessoria pode ser contratada fixa, mensal, dependendo da tua demanda, né? Dependendo do teu poder econômico, da tua necessidade, vale a pena você ter isso mensal, ou pode ser contratada por demanda, pontos pontuais ali, né? Que você precisa, entende que é importante já ir mexendo e tal, e aí fica a critério do tomador do serviço, do jurídico, para definir a melhor forma. Isso é importante, o planejamento, né? Então pode ser dessas formas. De uma forma geral, que a gente tem visto
visto na jornada ao longo do Pulso é essa evolução, parece que em todos os aspectos, né? As pessoas parece que tem que sofrer um pouco para ir perceberem a importância de ter aquela conversa com a equipe, né, de advogados antes, de fazer um bom contrato, de fazer um bom planejamento para depois aí partir para seus negócios, né? Mas eu acho que a ansiedade, a forma como as coisas acontecem hoje, colocam todo mundo muito, não, vamos fazer, aquele otimismo também, aquela coisa do mito do empreendedor, né? Aquela vontade de fazer acontecer, e muitas vezes acaba tendo custo depois. Quero evitar um custo agora. Acaba tendo um custo enorme depois, despesas desnecessárias. Imagine, né, o incômodo. Vocês atuam nessa área, vocês sabem o que é o incômodo, às vezes, de ter que desenrolar uma coisa na justiça, né? Fica caro, e como eu falei antes, né? Fica na mão de um terceiro. Que não é você, não é o seu advogado, né? Não é o seu cliente. Então, às vezes, hoje já tem, né, a cultura de você resolver essas situações não só na justiça, né? Tem câmaras de conciliação, tem várias outras formas aí que já estão possíveis dentro do ordenamento jurídico nacional. Mas quando você delega a um terceiro, cara, você tem um negócio que você podia ter sentado, determinado, organizado, sabendo dos riscos, né? E agora caiu a casa, fechou a cortina, dali pra frente você já não enxerga mais. E você, como gestor, quando você não tem visão, você não tem tomada de decisão. E aí você complica todo o meio de campo, né? Depois desse programa tem uma frase que diz que antes de qualquer decisão, coloca uma noite de sono antes, né, dessa decisão. Eu vou colocar uma noite de sono e uma conversa com o advogado, né? Porque pode evitar muito problema, né? Uma reflexão. É importante, às vezes, essa consulta, né? Ela não sai tão cara quanto o pessoal imagina, né? O prestador de serviço na área jurídica, ele cobra consulta para atender essas situações, mas acaba se tornando, por exemplo, a questão de um médico, né? Você vai lá para resolver um problema, ou às vezes você vai para evitar um problema. Então Perfeito. Isso sai muito barato, né? É importante buscar essa assessoria prévia. É como você montar uma empresa, chegar lá pro contador e dizer, eu quero montar uma empresa. Ele vai te fazer algumas perguntas, né? E se você não tiver uma sondagem do qual é a melhor forma de tributação, você novamente está largando na mão de um terceiro, né? Então, vamos estudar o negócio, que é importante, e atuar de forma preventiva. Dica do Pulso aí, ó. Olha só, você tá com uma pulguinha atrás da orelha, tem um negócio lá que te tira o sono, que te incomoda, vai em busca da solução disso, contrata os profissionais, vai atrás de uma assessoria jurídica, dos advogados, está aqui, então fica a dica também dos parceiros que estão conosco hoje aqui, você pode procurar eles também, né? Eu acho que é legal quando a gente consegue resolver as coisas e com honestidade também. Eu acho que é legal aquela coisa, sabe, Nelson, de ter a conversa. Eu acho que isso é parte de um comportamento, de uma soft skill do empreendedor, sentar com a parte, sentar com a outra parte e ser honesto, porque muitas vezes acho que força uma situação que não cabe. Então, talvez se ele tivesse dito que ele trabalha daquela forma, não haveria o contrato. Melhor então que não houvesse do que depois brigar por aquilo, né? É, o pior do que uma mentira, né? Ou tão pior quanto uma mentira é uma meia verdade, né? E daí eles vêm para pegar essa conversa ali, para fazer essa consultoria, para fazer essa consulta com meia verdade. E aí acaba complicando, porque de repente ele quer formalizar o que ele tem na cabeça, mas não é o que ocorre de fato, né? E, por exemplo, no direito do trabalho é uma situação que o que vale é o fato lá, né? É a teoria da aparência, né? Não o que está no papel. Então, mas o papel nesse caso não te garante muito. Então, a gente precisa saber da verdade para compilar tudo isso e entregar um bom produto que realmente faça o que tem que fazer o contrato. Porque senão, às vezes, é muito melhor não ter um contrato do que ter um péssimo contrato. Certo. Eu acho que fica aí então a dica para os nossos ouvintes. O tempo aqui do programa já se esgotou. A gente queria poder falar um pouco mais sobre o assunto. Fica para próximas oportunidades. Sempre sobra assunto, né, para fazer mais um programa. Verdade. Considerações finais aí também pra gente encerrar o programa. Obrigado, Nelson. Obrigado, Ana. Obrigado do espaço. A gente quer falar que não só a nossa empresa, né, o nosso escritório presta esse serviço, tem bons profissionais em Lages, tem grandes escritórios, tem grandes profissionais individuais, aí procure, né, não só na área jurídica, na área contábil, na área administrativa, procure sempre se cercar, porque a nossa cidade é carente disso, e eu creio que muito do desenvolvimento a gente pode fomentar dessa forma, começando o negócio de forma correta, né, de bem orientado, bem embasado para tomar as decisões corretas, concretas, ter uma boa base para sua empresa crescer, não criando passivo, criando ativos, né? Criando lucro e aí empregando e fomentando a nossa economia local. Legal.
só ir pra frente aí, né? Então, se cercar de bons profissionais, tomar decisões bem orientado, que aí não sai caro lá no final para consertar os problemas que poderiam ter sido evitados. Muito bom. Gente, muito obrigado pelo programa de hoje. Agradecimento também aos apoiadores deste programa, Orion Parque Tecnológico, Serumar Marcas e Patentes, Wind Digital. Vamos fazer uma ótima semana. Você que nos ouve em podcast aí também, vem com a gente, vem com o Pulso. Obrigado pela participação, pela audiência aí, e o nosso abraço aí, né? Valeu, galera. Boa semana pra todo mundo. Semana que vem mais Pulso. Tamo junto. Na próxima semana tem mais Pulso Empreendedor aqui no Jornal da Manhã, com oferecimento de BeMind, Sicredi, AT Plus e Nipur Finance. Jornal da Manhã.